Olá, boa noite, Conexão Brasil no ar. Muito obrigado pela sua audiência, por estar nos assistindo hoje. Mais uma vez, vamos falar sobre saúde. E você vai ficar muito contente e vai poder nos mandar alguma mensagem. Caixa Postal 1000, o CEP é 3012-970 Campinas, São Paulo, Brasil. Você pode escrever para a gente passa para os nossos convidados. Se você quiser nos mandar um e-mail e ver o programa pela internet, basta você entrar no site www.tvsecolo21.org.br. Lá você entra num link Assista Agora. Se você quiser, pode nos mandar um e-mail para o conexãobrasil@tvsecolo21.org.br. Além do mais, você pode também se comunicar pelo blog. Muita gente me manda questões pelo blog. O blog é http://josemartinspediatra.blogspot.com. Ou então é mais fácil ainda, você entra no Google, põe José Martins Pediatra, vai aparecer o blog. Aí você vai ver tudo que a gente faz, todos os programas, todos os livros, todas as coisas que são possíveis de contactar com a gente, tá bom? Muito bem, hoje nós vamos fazer um programa que interessa muito as pessoas da terceira idade. Dê uma olhadinha no nome do programa de hoje, que eu volto já já. Então, você viu, nós vamos falar hoje sobre urogeriatria. O que será isso, hein? Significa que nós vamos falar dos problemas urogenitais, urológicos, genitais, das pessoas da terceira idade, acima dos 65 anos de idade. E nós vamos conversar muito de algumas pesquisas recentes que foram feitas sobre a questão da sexualidade, a questão das doenças, a questão das perdas urinárias. E eu trouxe para conversar com vocês uma pessoa que já esteve aqui uma vez e que fez um sucesso danado, que é o meu amigo, é o Dr. Lísias Nogueira Castilho. Tudo bem, Lísias? Como está? Prazer. Obrigado por você estar hoje aqui. O Lísias, ele é graduado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, ele é mestre em Ciências Médicas pela Unicamp, doutorado também pela Unicamp em 89, livre docente pela USP em 2001. E trabalha no Serviço de Urologia do Hospital e Maternidade Celso Pierro, da PUC de Campinas. É uma experiência muito grande na área de medicina, com ênfase em cirurgia urológica, e atua principalmente nas seguintes áreas: laparoscopia urológica, uro-oncologia. Ele já esteve aqui falando de câncer de próstata. Vocês já viram o Lísias antes aqui. Muito obrigado pela presença, Lísias. Eu que agradeço. Eu me lembro que há um tempo atrás nós conversamos e você me falava dessa pesquisa que você fez, de um levantamento sobre as condições da terceira idade, as condições das pessoas mais velhas e às vezes o abandono que essas pessoas ficam, né, e não procuram ajuda, não procuram médico, não vão ao urologista, né, tanto homens como mulheres, né. E nós ficamos até de fazer um programa sobre isso, mostrar esse projeto que você fez e que você desenvolveu. E esse estudo que você fez com pessoas de mais de 60 anos de idade foram surpreendentes, né? E te mostraram uma realidade diferente, né? Muito. Sabe por quê, Martins? Esses dados nacionais, eles não existem. Muita pesquisa tem sido feita com pessoas da terceira idade por várias razões. Perfil socioeconômico, mas uma pesquisa com problemas urinários e sexuais ao mesmo tempo, por meio de questionário preenchido voluntariamente, nunca foi feito, na verdade. Então, esse modelo vai servir de pesquisa em outras cidades daqui por diante, né? Mas nós fizemos em Campinas, num bairro de uma classe média por definição da Fundação Getúlio Vargas, que é uma renda familiar de 1.000 a 4.000 e poucos reais. E essa uma pesquisa, classe média pobre, né? Mas é por definição a classe C, a classe média, é o que a gente chamaria antes de uma classe média baixa. Hoje é a classe média e isso representa mais ou menos o que o Brasil é hoje, 50% de classe média. Tá. Bom, e aí o que você achou de tão interessante assim? Até você define aqui o que chama de urogeriatria. Seria uma visão urológica para as pessoas da terceira idade, né? Qual foi o que essa área de conhecimento te chamou mais atenção? Olha, a urologia cresceu muito e uma nova subespecialidade está nascendo, que é a urogeriatria, ou seja, o estudo e o tratamento de problemas urinários e sexuais de pessoas com mais de 60 anos de idade. E esses problemas são muitos. Pessoas que usam fralda, pessoas que perdem urina sem querer, pessoas que têm ejaculação precoce, falta de ejaculação, mulheres que não têm prazer, têm dor na relação. O número de disfunções urinárias e sexuais é imenso. E nessa pesquisa apareceram dados surpreendentes para nós que lidamos com isso todos os dias.
números muito maiores do que nós esperávamos numa população chamada sadia, porque não foi uma população captada em hospital. A população foi alcançada em suas próprias casas, é uma pessoa normal. Nós distribuímos questionários, cerca de 2.100 questionários de porta em porta, e as pessoas responderam. Quantos responderam? Mais ou menos um terço. 742 questionários foram recuperados. Um terço não quis responder e um terço de pessoas analfabetas que não puderam responder. Então, quantos foi o total de questionários que você 2.100 questionários 2.100. Distribuídos, recuperamos um terço. Poxa. Um terço, que é um número muito bom. Bom, né? E como é que esses questionários chegavam às mãos das pessoas? De porta em porta. Um grupo de médicos e de estudantes de medicina, voluntariamente, durante vários fins de semana, bateu de porta em porta numa região geograficamente delimitada. Com dados da prefeitura, sabíamos que ali havia cerca de 2.200 idosos e assim foi a pesquisa. Agora, antes da gente ver algumas coisas interessantíssimas que tem na pesquisa que você já me passou, até bem pouco tempo atrás, as pessoas da terceira idade, a partir dos 60 anos, acabavam se sentindo meio marginalizadas, né? Não ficavam preocupadas mais com sexualidade, achavam que era normal ter dificuldades de relação sexual, achavam que era normal você ter infecção urinária repetitiva, perda urinária nas mulheres. Parece que você encontrou algumas coisas diferentes, né? Quais foram os principais problemas que você encontrou? Olha, um número muito grande de disfunções sexuais na mulher, muito grande, surpreendentemente grande. Um número já conhecido de disfunções sexuais no homem, por exemplo, 40% de disfunção erétil grave, uma impotência total, 40%. E também 30% de ejaculação precoce, que era um número mais ou menos conhecido. Agora, nas mulheres dessa classe chamada C, classe média, nós encontramos um número de disfunções sexuais enorme. Por exemplo, 70% das mulheres com mais de 60 anos não têm atividade sexual alguma. 70%. De que idade? Acima dos 60? De 60 anos em diante. Puxa, 70%. 70%? Mas isso na classe média? Na classe C predominante. Na classe mais C humilde, foi né? de 50% mais ou menos. É que nós temos 50% de classe C, classe média por definição, e classe D e E, classe mais pobre. Mas o conjunto mostra que o número de mulheres que não têm atividade sexual é muito grande. Mas o mais surpreendente é que das que têm atividade sexual, 70% têm disfunção, dor, falta de prazer, e elas gostariam de não ter. Quando a pergunta dirigida a esse conjunto de mulheres foi: você gostaria de manter a atividade sexual? 77% não. Ou seja, das 30% que tem, 70% delas não gostariam de ter mais. Exatamente. Tem por obrigação. Exatamente. Puxa vida, é um número assustador, hein? A disfunção muito grande. Agora, isso surpreende você como urologista, porque o que a mídia fala, o que a vida comum por aí fora, é que as pessoas acham que nessa idade realmente a atividade sexual cai muito, que as pessoas não têm mais interesse sexual, ou isso é um tabu ou é uma realidade? Não, é um tabu. Olha, pessoas que têm um nível socioeconômico maior, né, recentemente uma pesquisa do Datafolha mostrou que a disfunção é proporcional à classe em que ela pertence. Então, uma classe mais privilegiada, classes A e B, tem um número de disfunções menor, né? Números melhores. Então, na verdade, eu acho que em parte... Mas isso é porque usam medicamento? Usam Viagra, usam esses medicamentos que são facilitadores do ato sexual para o homem? Em parte, sim. Mas tem questão de custo também, isso é muito caro, né? Em parte, sim, mas as mulheres não usam Viagra. Então, na verdade, e nem os equivalentes, mas as mulheres dependem, às vezes, de reposição hormonal, cuidados ginecológicos, creme vaginal, isso tudo tem um custo. Mas eu diria que o problema principal, Martins, ainda é a ignorância e o preconceito. O problema principal, porque nós temos, assim, 70% das mulheres com mais de 60 anos de idade não têm atividade sexual por N razões. A principal razão é a falta do parceiro. E 60% dos homens têm vida sexual ativa, 60%, e 40% não tem parceira ou tem disfunção erétil grave. De modo que esse grau de disfunção, você imagina, são 15 milhões de brasileiros, metade deles pertence a essa mesma classe C. Provavelmente esse trabalho é representativo. Isso é um universo muito grande de disfunções. Uhum. Então, agora, bom, você se surpreendeu com o resultado ou você esperava isso? Não, eu esperava números melhores para as mulheres, né? Me surpreendi muito com resultados tanto da parte sexual como da parte urinária. São resultados não pesquisados antes, mas que me surpreenderam sim. Mesmo lidando com isso diariamente, na universidade, no consultório privado, eu não esperava o que eu encontrei, entendeu?
Porque você fala que além da questão da sexualidade, você encontrou também problemas de incontinência urinária, dificuldade para urinar no homem e na mulher, em ambos. No homem mais por causa da hipertrofia prostática, né? Nos dois, os números são muito grandes E dos na dois mulher qual lados. seria a causa da dificuldade para urinar? Não é dificuldade, é perda urinária. Aí Na seria verdade, diferente. nós encontramos um número muito grande de mulheres usando fralda. Fralda cotidianamente. Aos 60 anos de idade? 27%. Elas das tomaram a mulheres. decisão de usar ou alguém recomendou? Não, elas usam. Na verdade, nem é propriamente uma fralda, porque a fralda é muito cara, né? É um paninho, é uma proteção, é uma fralda de pano. Mas eu estou falando em 27%, que significa o quê? Mais de um quarto das mulheres de mais de 60 anos de classe média usam fralda. E isso, essa perda urinária é natural ou quando faz algum esforço? Um terço delas, dessas perdas, é por incontinência urinária de esforço, que é uma doença não só que a gente pode prevenir, como pode curar, com uma relativa facilidade. Mas o fato é que essas mulheres usam fralda. E o número maior do que esse é de mulheres que perdem urina regularmente ou que têm medo de perder. E, surpreendentemente, 4% de todos os homens com mais de 60 anos usam fralda também. Essa pesquisa, né, antes da gente entrar nos detalhes, ela contraria um pouco o que a mídia fala, né? De uma maneira geral, fala muito que a sexualidade realmente na terceira idade não é nada disso e tal. E na realidade você encontrou uma coisa muito chocante até certo ponto, né? Muito chocante. Já foram feitas pesquisas de sexualidade do brasileiro pela professora Carmita Ábido da USP e tal, pesquisas muito interessantes, mas isso que nós encontramos é único, né? Nesse dado da literatura. Quer dizer, esse número vai ser confirmado com pesquisas numericamente maiores que nós estamos tentando fazer agora no ABCD, com milhares de idosos, mas os números a serem confirmados são preocupantes do ponto de vista de saúde pública. Uhum. Então, nós vamos terminando esse primeiro bloco. Só para terminar, falamos um pouquinho da genérico também. Agora você põe que nas mulheres o problema da perda da urina, perda do desejo sexual, coito doloroso, falta de parceiro. E nos homens, ejaculação precoce, disfunção erétil, dificuldade para urinar e perda involuntária de urina. Quando você está falando de disfunção erétil no homem e a questão da falta de parceiro, essas mulheres que dizem que não têm desejo sexual, elas manifestam, se tivessem um companheiro, então elas teriam uma relação sexual ou não têm desejo? Uma pergunta objetiva foi a seguinte: você tem parceiro sexual? 52% disseram não tenho parceiro sexual. Mas se você tivesse um parceiro sexual, você gostaria de ter relação sexual, mais da metade respondeu que não, estou bem assim. 68% dessas mulheres que não têm parceiro. Então, o número é grande das mulheres sem parceiro, são uma porcentagem de viúvas é bem maior do que a dos homens, né? Mas há um número razoavelmente grande de homens também que não tem parceiro. Tá. Muito bem, terminamos esse primeiro bloco. Você viu que hoje o programa é um programa muito delicado, tratando de coisas muito importantes, para as pessoas, às vezes, que não têm acesso à informação, não têm a chance de conversar com um médico sobre os seus problemas pessoais, particularmente as pessoas de mais idade. E eu queria muito que vocês participassem, ouvissem, porque eu acho que ele é muito esclarecedor e muda bastante a visão da problemática do envelhecimento voltado para essa área urológica. Volto já já, não fuja daí. Muito obrigado pela sua presença. Muito bem, segundo bloco do programa de hoje, estamos falando sobre problemas urológicos na terceira idade, né? E estava conversando aqui no intervalo com o doutor Lísias. Vamos falar um pouquinho de por que será que isso acontece na terceira idade, o que é o envelhecimento, por que as pessoas envelhecem e o que significa, por que isso acontece nessa terceira idade, o que é envelhecer do ponto de vista, podemos falar do ponto de vista psíquico, filosófico e tal, mas do ponto de vista biológico, Lísias, como é que você explica essas coisas todas que você encontrou? Do ponto de vista biológico, é uma perda progressiva das funções. Veja, um indivíduo que é mergulhador e fica 5 minutos debaixo d'água quando ele tem 20 anos, se ele tiver saúde aos 80, talvez ele fique meio minuto ou 1 minuto. Ou seja, é uma perda progressiva das funções. E particularmente em urologia, perda progressiva da função urinária e perda progressiva da função sexual. Isso é notório e sabido. Mas quando a pessoa tem saúde, ela perde devagar e preserva até o final da vida. O problema é quando surge uma doença.
Então há uma perda muito rápida. Por exemplo, o indivíduo que perderia a função sexual lentamente e poderia ter uma relação sexual a cada 20 dias aos 80 anos, ele pode ficar com disfunção aos 62, 63 anos por manifestação de uma doença que acelera esse processo. Da mesma forma, nós não fomos assim biologicamente determinados para usar fralda, para ter incontinência urinária, só que ou a falta de cuidados ou a doença levam ao uso de fraldas e perdas urinárias involuntárias. Então, na verdade, a gente está falando aqui de pessoas sadias, que vão perdendo a função progressivamente, e pessoas que ficam doentes e têm esse processo muito acelerado. Agora, o envelhecimento é desigual na população. Você tem aquelas pessoas, vamos dizer, que fumaram muito a vida inteira e tem uma propensão maior para uma insuficiência respiratória, ou que tem, por exemplo, pessoas que foram muito esportistas, profissionalmente e tem um desgaste das articulações, dos joelhos, do quadril, etc. Cada um é um, mas o ritmo de envelhecimento é determinado geneticamente e pelos hábitos que a pessoa tem durante a sua vida. Então, e as pessoas envelhecem diferentemente, né? Quer dizer, muito. Porque essa é uma coisa que é interessante. Por exemplo, será que essas pessoas... Você fez associação dessas pessoas que diziam ter dificuldades com outras doenças sistêmicas dessas pessoas? Por exemplo, quantas das pessoas que diziam ter essa dificuldade eram diabéticas? Quantas dessas pessoas eram hipertensas? Quais as doenças sistêmicas que poderiam estar interferindo nessa resposta urológica da sexualidade genital? Como é que você vê isso? A pesquisa foi limitada e não incluiu isso, as doenças, né? Ela incluiu mais a questão urinária e a questão sexual. Mas pode influenciar, né? E já foram 42 perguntas e as pessoas tinham que fazer isso voluntariamente. Você imagina fazer mais que isso. Mas na clínica, a gente vê que o diabético, por exemplo, ele envelhece 2 anos por ano no seu sistema circulatório. O que acontece? Ele vai perdendo funções mais rapidamente. A gente sabe que o diabético, em geral, tem disfunção erétil depois de 10 anos de doença. Agora, se for bem controlada, essa coisa diminui um pouco mais. Você espicha, mas o processo de envelhecimento é mais rápido. Por exemplo, o indivíduo obeso tem um processo de envelhecimento mais rápido nos seus joelhos. O atleta, idem. O indivíduo que tem olhos claros tem uma propensão maior para catarata por causa da luminosidade. Mas isso é determinado, como eu disse, pelos hábitos que a pessoa tem e pelo estilo de vida, naturalmente, e pela genética que ele herdou, né? Muito bem. Vamos lá. Aí vem a velha história da quanto que essa situação pode estar associada às mudanças hormonais, né? A menopausa. É verdade que a mulher, depois da menopausa, tem uma mudança muito brusca na sua sexualidade, no seu desejo sexual, a libido cai na menopausa, depois do aparecimento da menopausa, entendendo menopausa por aquele período em que você começa a modificar a produção hormonal, que o seu ovário começa a não responder mais à influência da hipófise, que você não tem aí todos os hormônios femininos funcionando, aí a discussão da reposição, que os ginecologistas falam se aumenta ou não aumenta a chance de câncer e tal, né? Então, isso tem a ver? Porque depois vem a pergunta se o homem também tem menopausa ou andropausa, né? Que a gente precisa fazer, né? Então, a mulher, você tem toda a razão, ela tem a menopausa entre 45 e 50 anos, isso é marcante para ela, porque muda a vida dela em muitos aspectos. Da sexualidade, falando da sexualidade da mulher, há uma mudança também importante na maioria delas. A principal disfunção sexual da mulher é a disfunção do desejo. A mulher perde o desejo depois da menopausa, muitas mulheres, uma porcentagem significativa delas tem essa disfunção do desejo. Ela não quer mais, e algumas têm aversão. Gostavam de sexo, passam a ter desinteresse e passam a ter aversão depois. Então essa situação é delicada porque ela é, em primeiro lugar, tratável. Você pode usar hormônio, você pode usar psicoterapia, associação de métodos, terapia de casal, etc. É possível superar isso, mas algumas mulheres não superam. Então, eu diria que muitas mulheres têm disfunção sexual, sim, depois da menopausa. Às vezes elas têm desejo, mas têm dor. Uma vagina mais ressecada, falta de reposição local, falta de um lubrificante, falta de entendimento, às vezes, por parte do parceiro, ignorante, muitas vezes. Ele acha que ela está fazendo o corpo mole, ou que ela está recusando, né, que não gosta mais dele. Não, muitas mulheres têm dores, têm falta de orgasmo e têm disfunção do desejo. Essa é a realidade e totalmente tratável. Então, mas essa questão do tratável, né, Lígia, eu já entrevistei muitos ginecologistas e sempre converso com os nossos colegas. Na verdade, a questão da menopausa é séria, porque quando a gente fazia a reposição hormonal tranquilamente e tentava resolver muitos problemas, essas coisas, muitas delas eram solucionáveis. Depois apareceu a questão do maior risco, principalmente para o lado de câncer de mama, de câncer
outros tumores associados à reposição hormonal, infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral, e houve aquele banimento da utilização da reposição hormonal. Aí apareceu aqueles derivados das isoflavonas, tal, lembra disso? Agora, como é que ficou essa situação? Você tem muitas pacientes que chegam lá e não apresentam desejo e não estão tomando hormônio, o que você recomenda? Geralmente eu peço a assistência de um ginecologista, que é a pessoa mais indicada para fazer esse trabalho, porque conhece a mama da mulher, conhece os riscos dela, familiares, etc. Mas eu diria o seguinte, hoje, Martins, a reposição hormonal, como se faz modernamente, tem mais benefícios do que riscos para a mulher, no sentido sexual, no sentido ósseo, no sentido cognitivo, intelectual, inclusive. A mulher envelhece muito depressa sem reposição. Então eu diria o seguinte, meu ponto de vista hoje, toda mulher deveria fazer reposição, a menos que o médico contraindicasse. Tá bom. E o homem? O homem tem andropausa? Realmente baixa os hormônios masculinos a ponto? Em que idade que isso acontece? Se isso é verdade? E a velha discussão, eu já conversei com você muito sobre isso, a velha discussão, há algum tempo atrás, da reposição de testosterona, os riscos dessa reposição, o aumento da chance de câncer de próstata, que acho que você é um especialista na área. Como é que você vê essa questão? Quer dizer, essa modificação do comportamento nessa terceira idade, alterações hormonais importantes que levam a esse tipo de problema? Bom, o homem, diferentemente da mulher, produz hormônios nos testículos, a testosterona, hormônio masculino, e joga no sangue aquilo uma vida toda. A partir dos 11, 12 anos de idade, produz até morrer. E admitia-se até há pouco tempo que a andropausa seria um fenômeno inexistente ou raro, etc. A gente sabe hoje que a andropausa verdadeira, a cessação dessa produção, é rara. Mas existe. Mas existe uma coisa muito mais frequente que se chama de disfunção